Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da certificação AI 900 e a gente vai corrigir questões de simulado. Perfeito? Vamos lá. Como tá seus estudos, hein? Tem feito o seu caderno aí virtual, dividindo as áreas de conhecimento do AI do Azure Microsoft em matérias ou conhecimentos? Então a gente já viu que há muitos assuntos, né? Pelo menos aí 5 assuntos, grandes áreas que a gente vai retomar aqui. Presta atenção, a gente já falou sobre inteligência artificial responsável, a gente construir sistemas de IA com princípios responsáveis, né, da IA responsável. Também falou de conceitos da inteligência artificial, de inteligência artificial generativa, de inteligência artificial conversacional e a diferença dela para o processamento de linguagem natural. Falamos sobre visão computacional e machine learning. Vamos fazer mais questões de simulado para ver o quanto de conhecimento a gente já absorveu e o quanto a gente pode absorver ainda mais? Vamos lá! Um aplicativo que analisa, deixa eu pegar minha canetinha aqui, postagens em mídias sociais para identificar seu tom. Pronto, postagens é texto, identificar seu tom é sentimento. Então, se eu faço isso em texto, análise de sentimento. Vamos ver se é isso que ele está perguntando? É um exemplo de que tipo de carga de trabalho? Análise de sentimento. Perfeito, eu não preciso nem ficar considerando as outras, não. Porque eu sei que postagem é texto e a tarefa é muito importante de ser identificada. Qual é a tarefa que eu vou aplicar para resolver o problema? Perfeito? Então, análise de sentimento. Próxima pergunta: quais idiomas pode usar para escrever código personalizado para o designer do Azure Machine Learning? Então, ó, quando eu estou lá no design do Azure Machine Learning e eu preciso escrever um código de forma uma personalização, eu preciso fazer isso através de um código que não é na área do designer, tá? Você vai em outro lugar, que é lá no SDK ou no CLI, e escreve um código lá personalizado para o designer, ok? Então, é nesses dois lugares aqui, tá? Lá no designer do Azure Machine Learning, você não manipula scripts nem de Python nem de R. Você tem que ir em outro lugar, escreve o código lá personalizado para o designer. Perfeito? Então, se você não sabe, ou se você já sabe, não custa lembrar, mas se você ainda não sabe, é em R e em Python. Perfeito? Então é esses dois. Próxima pergunta. Aqui é aquela questão do sim e não, tá? Um serviço Custom Vision, que é a nossa visão customizada, pode ser usada para detectar objetos em uma imagem? Sim, pode ser usada. Qual é a tarefa? Detectar objeto. Você treina ele, ele detecta objeto, tá? Então, tudo que o visão computacional normal faz, o visão customizada também faz. Qual é a diferença, gente? Duas principais. Você deve fornecer seus próprios dados para treinar esse modelo, e outra é que ele não faz isso em cima de vídeo, somente arquivos gráficos, imagens, slides, só arquivos gráficos. Perfeito? Então, essa é sim. O serviço Custom Vision pode ser usado para analisar arquivos de vídeo. O que eu falei agora? Não. O visão customizada não pode fazer
análise em cima de arquivos de vídeo, só materiais gráficos, imagens e por aí vai. Perfeito? O visão personalizada, agora, o visão computacional, o serviço visão computacional já pode, tá? Visão personalizada exige que você forneça seus próprios dados para treinar o modelo. Sim, você deve, ele exige isso, tá? Perfeito. Próxima pergunta. Sua empresa está explorando o uso de tecnologia de reconhecimento de voz e seus dispositivos domésticos em seus dispositivos domésticos inteligentes. A empresa deseja, olha a tarefa. O que ela precisa resolver? Identificar quaisquer barreiras que possam deixar fora involuntariamente grupos específicos de usuário. Qual é o princípio de IA responsável que inclui? É aquele que não vai deixar de fora, é aquele que inclui, inclusive intencionalmente, né? Os grupos, todas as pessoas, inclusive aquelas que tenham discapacidades. Esse é um princípio orientador, é a inclusão. Perfeito? Inclusão. Agora, se você tá em dúvida sobre o princípio que dá uma confundidinha aí, é o justiça ou imparcialidade e inclusão, pensa assim, ó. O justiça, ele vai tratar sobre viés, sobre a questão de gênero, raça, etnia, perfeito? Sobre gênero, sobre cor, sobre essas questões mais sociopolíticas. Perfeito? Você não pode segregar as pessoas por onde elas moram, pelo nível de renda, tá bom? Então, fica claro aqui que a questão da justiça é uma coisa sociopolítica, tá? Já a inclusão é quando a gente fala em grupos aí da diversidade. Então, pessoas com discapacidade, pessoas também ali que são excluídas aí da sociedade em todas as suas especificidades, perfeito? Então, toma esse tópico para poder diferenciar. A inclusão vai tratar mais de grupos minoritários ou grupos específicos ou de discapacidades, de diversidade, tá? Para trazer todo mundo, incluir todo mundo, tá? Já a justiça vai falar de temas mais sobre gênero, raça, religião, localização geográfica, porque você não pode fazer essa distinção quando vai desenvolver o seu sistema de IA. Perfeito? Tá ficando fácil, né? Não senta e chora. Pega esse simulado e vamos ser protagonista da nossa história, hein? Vem estudar com a gente que vai dar bom. Este é um exemplo de qual princípio orientador? Inclusão. Então, vamos lá. Esse aqui é aquela questão de arrastar e soltar, né? Aquela questão que você pega aqui, esse quadradinho, traz para onde você quer e solta, perfeito? Mas aqui a gente vai escolher ela de forma diferente. A gente tem aqui justiça, privacidade e segurança, confiabilidade e segurança, transparência e responsabilidade. O sistema não deve discriminar com base no gênero e raça. O que eu falei agorinha? Qual é o princípio de A que tem como palavra-chave gênero e raça? Justiça, tá? Falou de gênero e raça, etnia, é justiça, tá bom? Os dados pessoais devem ser visíveis apenas para entidades aprovadas. Quando se trata de dados pessoais visíveis apenas para entidades aprovadas, isso é privacidade, tá?
Não pensa assim, confiabilidade é o sistema, não é dados pessoais, não tá. Confiabilidade não tá falando sobre dados pessoais, perfeito? Dados confidenciais, certo? Alinhamos sobre isso? Então, quando a gente fala de dados sensíveis, dados confidenciais, é, dados pessoais, a gente está falando de privacidade. Confiabilidade é outro tema na forma de que o seu sistema de IA ele tem que ser robusto, ele tem que ser avaliado, ele tem que passar por muitos testes, você tem que fazer testes de modelo, muitas avaliações com métricas, né, validadas para aquele tipo de algoritmo. Você tem que ter dados que sejam representativos de um conjunto ou de uma população. Perfeito? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui. Essa terceira é importante manter um registro. Manter um registro dos processos automatizados de tomada de decisão para. Então, eu vou manter esse registro para quê? Para que indivíduos autorizados possam compreender o raciocínio por trás de uma decisão. Isso é transparência. Isso não é responsabilidade. Perfeito? Porque responsabilidade, como a gente já viu em outros simulados, vai mais para a questão organizacional. Como é que eu preparo a minha organização para responder a riscos e danos potenciais que o meu sistema de ar possa sofrer ou causar, e o seu impacto em cima da própria empresa ou da sociedade. Perfeito? Então, vamos lá. É importante que você tome nota disso e, se possível, repita esse simulado para poder anotar, tá bom? Coloca a legenda aí. Eu tô tentando falar bem devagarzinho para a legenda pegar a nossa transcrição e você poder anotar tudo aí no seu caderno, perfeito? Então, próxima. Qual dos cenários listados é um exemplo de bot? Coisa mais linda é um bot de web chat, né? Então, vamos lá para o bot. Qual que é um cenário? Traduzir para o inglês as perguntas. Posso parar por aqui. Posso parar por aqui. Perfeito? Porque esse não é um cenário de bot de web chat, tá? Na interface de um site, responda a perguntas comuns. Olha a palavra-chave de um bot. Responda. Ele responde a perguntas comuns sobre eventos programados e compras de ingresso para um festival de música. É esse aqui. Vamos descartar os outros? Aceite perguntas por e-mail e encaminha as mensagens de e-mail para a pessoa correta com base no conteúdo da mensagem. Isso aqui é automação, pessoal. Isso aqui não é bot. Bot tem que interagir, tá bom? Ele não vai só aceitar a pergunta, ele recebe a pergunta por e-mail, encaminha a pergunta direcionando e-mails com base no conteúdo. Isso aqui é automação, perfeito? Determine se avaliações inseridas para um show são positivas. Acabou. Isso aqui não. Bot não determina nada. Ele interage com o usuário, tá bom? Perfeito. Próxima. O aprendizado de máquina automatizado permitiu que você especificasse um conjunto de dados e entendesse automaticamente qual rótulo prevê. E aí, vocês acham que o AutoML, o aprendizado de máquina automatizado, consegue fazer com que você carregue ele com o seu conjunto de dados e automaticamente ele vai entender qual é o rótulo que você está querendo prever ou deveria prever? Não, ele não faz isso. Pessoal, é importante vocês entenderem que o AutoML ele vai fazer aquelas tarefas
que são repetitivas, que são iterativas, que é diferente de interativa. Iterativa é aquelas que são repetitivas e que têm que ser feitas muitas vezes, como, por exemplo, o ajuste de hiperparâmetro, modelos com vários algoritmos, iterativas. Nossa, que letra bonita, professora. Iterativas. Perfeito? Então, ele vai fazer isso para você. Ele vai normalizar os dados, porque isso é uma tarefa muito cansativa, que dá para ser automatizada. A engenharia de recurso, a seleção de recurso, a divisão de dados aleatoriamente por linhas, e faz essa divisão aleatoriamente, linhas para treinamento, linhas para teste. Que mais? Ele vai fazer o treinamento do modelo com o algoritmo que você escolheu. Depois ele também vai fazer a avaliação do modelo. Somente, perfeito? Ele não escolhe qual algoritmo você vai usar. Só de você colocar o conjunto de dados lá, ele não vai inferir isso para você. Qual é o seu rótulo, quais são os recursos que você deve usar, qual é o algoritmo que você deve usar, qual é a métrica que você deve usar. Ele não vai fazer nada disso para você. Perfeito? Então, se vier perguntas desse jeito, já vai ser falso e a gente vai já ganhar aí umas 5 questões, tá bom? Então, qual é uma ação? Olha lá, qual é uma ação que a Microsoft toma para apoiar práticas éticas de IA no Azure OpenAI? Essa aqui é um conhecimento, pessoal, de ferramenta. Então, a gente não é obrigada a saber, né? Então, vamos dar uma olhadinha? Fornece notas de transparência e tem que ter a ver com práticas éticas de IA, tá? Fornece notas de transparência que compartilham como a tecnologia é construída e pede aos usuários que considere suas implicações. É aquela coisa, é aquele, por exemplo, nos nossos sites ou aplicativos, em que na hora que ele abre, ele já vem um pop-up e falando, a gente coleta cookies para isso, isso e isso, de acordo? Aceita? Aceito. Então, essa aqui é essas notas de transparência que o Microsoft, lá no Azure OpenAI, fornece, compartilha, dizendo aí como que a tecnologia é construída e pede que o usuário ali tenha ciência e considere ali as implicações. É aquele contrato, né, que a gente passa, nunca acaba, fica ali infinitamente rolando a tela para cima e que a gente não lê e lá tá as notas de transparência, tá? Registra usuários do Azure OpenAI Studio após um período de inatividade para garantir que ele seja usado apenas por um usuário. Não, isso aqui não é uma prática ética, tá? Isso aqui não é uma prática de IA responsável, perfeito? Permite que os usuários criem qualquer aplicativo, independente dos efeitos prejudiciais, para garantir a imparcialidade. Não, isso aqui não é um princípio ético de IA responsável, tá? Então, não é nenhum dos dois. Então, aqui é a nossa resposta. Próxima. Você precisa acompanhar várias versões de um modelo que foi criado usando o Azure Machine Learning. O que você deveria fazer? Todas essas aqui são lá tarefas que você pode habilitar, tá bom? Você vai habilitar lá para poder. Qual é a tarefa? Acompanhar várias versões do mesmo modelo. Você está criando um modelo, aí você deu uma melhoradinha nele, ele é a versão 2.
né? Ou a versão 1.1. Você deu uma melhoradinha nele depois, então, mais um pouquinho, versão 1.2. Deu uma melhoradinha a mais, versão 1.3. O que você pode fazer nesse caso? Você pode pedir, habilitar lá, explique o modelo. Você pode fazer lá, habilitar, provisionar um cluster de inferência. Ou você pode cadastrar o modelo. Ou você pode registrar os dados de treinamento. Dois aqui que não pode de jeito nenhum ser, tá? Porque ele quer acompanhar várias versões de um modelo. Então, a versão já está pronta, tá? Seria, registre os dados de treinamento. Para que eu vou habilitar isso? Para acompanhar a versão, né? Eu não preciso, depois que a versão está pronta, olhar para dados de treinamento. Perfeito? Também não é provisionar um cluster de inferência para acompanhar versão de modelo. Então vamos lá, vamos olhar para essa. Explique o modelo e cadastre o modelo. Quando eu quero aqui que o meu time de desenvolvedores tenha mais transparência, ó a IA responsável, e tenha a explicação do raciocínio que chegou o modelo, eu vou habilitar explique o modelo. Porque aí eu estou dando transparência ao meu sistema de IA para as pessoas que estão envolvidas no processo para entender o raciocínio que o modelo leva à tomada de uma decisão. Quando eu quero acompanhar as versões do modelo, eu habilito lá, cadastre o modelo. Porque aí toda vez que vier uma nova versão, que eu mudar um parâmetro e outro ali, ele vai cadastrar o modelo e criar uma nova versão. Perfeito? Tá ficando fácil, né? Qual dos termos a seguir você usará corretamente para valores de dados? Olha lá. Eu quero saber o quê? Termos. Qual dos termos a seguir você usará corretamente para valores de dados que influenciam a previsão, pessoal? Então, aqui, o que tem que ser? Quando a palavrinha-chave é prever ou previsão? Uma regressão ou uma classificação. Perfeito? Qual é o termo que eu vou usar corretamente para esses valores que influenciam a previsão de um modelo? Características ou recursos? Valores de dados que influenciam vai ser os meus valores de entrada. Como que chama os valores de entrada? Eu sei que os valores de saída chamam rótulo, né? Opa, valores, vou tirar aqui. Valores de entrada. É os valores de dados que influenciam a minha previsão, tá? Como que elas são chamadas? Qual é o termo que eu uso corretamente para chamar esses valores de entrada que influenciam a previsão? Então, não pode ser rótulos ou etiquetas, porque elas são os valores de saída, tá? Qual é? Identificadores também não pode. Tem nada a ver com os termos que a gente usa para os valores ali no conjunto de dados que estão envolvidos na aprendizagem de máquina. São características ou recursos. Nós vamos ter dois termos, tá? Esse daqui, ó, variáveis dependentes, variáveis independentes, vocês esqueçam. Por quê? Porque aqui a gente está falando sobre Azure Machine Learning, que é para pessoas não técnicas, perfeito? Então, por mais que você saiba que existe na estatística as variáveis
independentes e dependentes para se referir ao comportamento dos dados e a correlação entre eles, aqui no Azure Machine Learning, a gente vai usar o termo correto para valores de entrada como características ou recursos. Perfeito? Então, nós vamos ter dois termos. Segura aí, sai do celular, pelo amor de Deus, a misericórdia da certificação de AI. Minha Nossa Senhora do Chat GPT, dois termos aqui, recursos e rótulos, tá? Ou vai ser recurso ou vai ser rótulo. Perfeito? Então, os valores de entrada são os recursos e os valores de saída são os rótulos. Então, resposta aqui, tá? Opa, fazer um xizinho aqui. Aqui. Em quais cenários você pode usar serviços de fala? Olha aqui, a tarefa a ser feita. Usar serviço de fala. Um sistema automotivo que lê mensagens de texto em voz alta é o nosso Waze. Ou o nosso Google Maps, que ele vai falando lá, vira à esquerda, vira à direita. É esse aqui. Ele lê a mensagem, ele não tira aquilo do além, né? Ele não tem uma pessoa ali dentro fazendo nada. Ele está lendo uma mensagem de texto. O comando vire à esquerda está lá no texto. Tem um texto por trás. E ele vem e sintetiza a voz. Outro, fornecimento de legendas para vídeos gravados ou ao vivo. É o nosso YouTube, é o caption da nossa televisão, né? É a legenda do Teams, do Google Meet, né? Em tempo real, ali ao vivo. Criação de um sistema automatizado de anúncios para uma estação de trem. Sim, se eu estou pegando o script, o anúncio, e colocando ali em cima uma voz sintetizada, eu uso o serviço de síntese de fala. Perfeito? Criar uma transcrição de uma chamada de telefone, né? Uma chamada telefônica ou reunião, transcrição, eu consigo fazer com o serviço de fala. Perfeito! Próxima, estamos aí já conhecendo muito sobre a inteligência artificial proposta pelo Azure Machine Learning. E eu espero que você esteja aí confiante de pegar esse budget, esse pass, né, da certificação AI 900, e eu tô aqui para te ajudar. Vem comigo que vai dar bom, confia no processo. O Test Analytics pode identificar empresas e organizações mencionadas em um documento. Sim, a gente tem um serviço dentro do Test Analytics, que é a análise de texto, que se chama o quê, gente? Reconhecimento de entidade, que faz isso. Então, sim. O serviço Test Analytics pode identificar em qual idioma o texto está escrito. Sim, tem uma tarefa dentro do Test Analytics que faz a identificação de idioma. Qual é? Tradutor. O tradutor está contido no Test Analytics. O reconhecimento de entidades está contido no Test Analytics. Perfeito? Próximo, o serviço Test Analytics pode detectar assinaturas manuscritas em um documento. Não, ele não pode fazer isso, tá? Porque
detectar assinaturas manuscritas está contido no serviço Visão Computacional. Próximo, qual é um exemplo de tarefa potencial que um aplicativo generativo de IA pode ajudar a responder? Vamos lá? Vamos lá? Tchururu, tchururu. Deu aí uma bagunçada? Será que vamos de baixo para cima? Coletar dados em tempo real e armazená-los em um banco de dados? Será que ele faz isso? Não. Aplicativo generativo de IA, ele vai criar, ele não vai coletar, né? Ele não vai armazenar de jeito nenhum. Monitorar a temperatura em instalação, ele não monitora nada, ele vai interagir, ele vai criar, ele vai gerar ali conversas, vídeos, fotos, imagens, cria um rascunho para um e-mail. Ele faz isso. Pede ele para fazer um rascunho de e-mail, ele vai fazer para você, tá? Perfeito. É isso aí, pessoal. Se vocês estiverem gostando, né, da correção dos simulados de IA 900, eu tô aqui torcendo por você e esperando você já no próximo vídeo. Até a próxima.